Olá, tudo bem? Meu nome é Leandro, eu sou professor de matemática e física. Eu vim aqui para te dar um recado. Se você está procurando um professor de aula particular para preparar-se para um vestibular, para um concurso público ou Enem, então você chegou na pessoa certa. Eu vou deixar aqui uma aula inaugural para você ver qual que é o meu método de trabalho. Se você gostar, me chama lá, ok? Olá, tudo bem? Como havia dito, vamos resolver um exercício de matemática financeira. Então vamos lá. O exercício consiste no seguinte: um comerciante deu um desconto de 20% sobre o preço de venda de uma mercadoria e, mesmo assim, conseguiu um lucro de 20% sobre o preço que pagou por ela. Qual seria seu lucro bruto em porcentagem se o desconto não fosse dado? Olha que questão interessante. Então, antes disso, vamos começar com alguns conceitos. Primeiro, o que é custo? Custo é o valor inicial, que eu vou chamar de C. O que é venda? Venda é o valor final que eu vou chamar de V. E o que é lucro? Lucro vai ser a venda menos o custo, que eu vou chamar de L. Então, a primeira situação é que a gente tem o quê? Antes do desconto. Se eu tenho antes do desconto, o lucro é calculado como sendo a venda menos o custo. E aqui eu não consigo fazer mais nada, então eu paro por aqui. Agora eu vou pensar o seguinte: depois do desconto. Então, depois do desconto, vamos primeiro perceber. Houve um desconto, que eu vou chamar de D, de 20%. 20% sobre quem? 20% sobre o valor de venda, certo? Se houve um desconto de 20% do valor de venda, o valor final ele vai ter um novo valor final. Então, eu vou chamar de V1, que é novo valor final. E esse V1 ele vai valer 80% do valor V. Por que 80%? Se eu tinha 100% e eu dou um desconto de 20%, sobra 80%. Esses 80% é o que ele vai vender. Então, eu vou destacar aqui, nós temos aqui o valor final, é 80% do valor antes do desconto. Tá bom. E o que mais que ele me fala? Ele fala que o lucro, quando teve o desconto, vai ter um novo lucro. Esse novo lucro eu vou chamar de L1. E esse lucro, ele vai ser 20% do preço que ele pagou na mercadoria, ou seja, o preço de custo. Então, eu tenho essas duas informações que o exercício me deu. Ó. Ele deu um desconto e agora ele vai ter um novo lucro. Só que esse novo lucro, ele vai ser a nova venda menos o custo não mudou. Então, eu tenho essas três informações aqui, que por elas nós vamos continuar nosso problema. Então, eu vou começar o seguinte. Ficar bem detalhado aqui, eu gosto das coisas bem organizadinhas. Vou começar aqui. Ó. Eu sei que V1 menos o custo é igual ao lucro 1. Que é isso que está aqui. Ó.
Só mudei a ordem. Então, eu posso dizer que V1 é igual o lucro 1 menos o custo. Opa, mais o custo. Ele passa para o outro lado trocado. Além disso, pessoal, eu vou lembrar algum detalhezinho. Ó. Ele fala que eu tenho 20%. 20% equivale à mesma coisa de 20 sobre 100, que é equivalente a 2 sobre 10. Então, eu vou escrever isso aqui. Ó. Eu sei que o V1 é igual a... Vou pegar esse pedaço aqui agora. Ó. Em vez de escrever 20% de C, eu vou escrever 2 sobre 10C mais C. Ok? Porque em vez de eu colocar 20%, eu posso colocar isso aqui. Então, eu posso tirar o mínimo múltiplo comum e eu vou ter que 2C mais 10C. Então, o valor 1 após o desconto vai ser de 12C sobre 10. Tá bom. O que eu vou fazer com isso? Calma que nós vamos mexer com mais coisa ainda. Além disso, ele me deu essa relação aqui, ó. Essa relação, isso aqui é a mesma coisa de eu escrever 8 sobre 10, V, lembram? Então, V1 é igual a 80% de V e V1 é igual a 12C sobre 10. Então, eu posso escrever isso aqui também. Ó. Eu posso escrever aqui 8 sobre 10. V, peguei esse pedaço aqui, ó. Que é o V1, é igual a 12C sobre 10. Aí eu posso cortar alguém. Posso cortar 10 com 10. Posso simplificar aqui por 4, vai dar 3. Posso simplificar aqui por 4. Perdão, por 4 vai dar 2. E por 4 vai dar 3. Então, o que sobrou? 2V é igual a 3C. V é igual a 3C sobre 2. Ótimo. Chegamos nessa relação aqui. Tá, professor, mas você deu essa volta toda para quê? Porque o problema, pessoal, não me pede nada antes, depois do desconto. Ele me pede antes do desconto. Ele quer saber esse pedaço aqui. Ó. Então, como é que eu vou descobrir o lucro que ele vai ter antes do desconto? Então, eu fiz toda essa transformação aqui para eu mudar o meu sistema aqui. Ó. Então, vamos lá. O lucro que eu quero descobrir é o L. O valor de venda antes do desconto é V, que eu acabei de calcular ele aqui em função do custo. Então, vai ser quem? 3C sobre 2. Menos quem? Menos o custo. Olha, eu posso fazer o quê? Tirar... A caneta está falhando um pouquinho, pessoal. Mas vamos lá. Eu posso fazer o quê? Tirar o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum aqui vai ser 2. Então, eu vou ter 3C menos 2C. Então, eu tenho que o L vai ser meio C, meio C. Só que meio, aí vamos pegar de novo aqui no cantinho, ó. Se eu tenho meio, isso equivale a 0,5, que equivale a 5 sobre 10. Se eu multiplicar em cima e embaixo por 10, vai ficar 50 sobre 100. 50 sobre 100 é a mesma coisa de 50%. Então, voltando aqui, eu tenho que o lucro, antes do desconto, vai ser 50% do custo. Qual a pergunta dele? Qual seria
o seu lucro bruto em porcentagem se o desconto não fosse dado. Então, a resposta que a gente quer, a resposta equivale a 50%. Tá ok, pessoal? Tá aí um exercício bacana. E se você se interessar, é só me chamar lá, tá ok? Fui!